E aí eu vou agora, então, para essa parte final, mostrar um pouquinho para vocês, que é o objetivo aqui, depois de apresentar a autora, mostrar o processo de tradução, trazendo aqui um pouquinho dessa Pardo Bazin, que colaborou muito com os jornais na Espanha daquele momento. A Pardo Bazin escrevia muito, fundou jornais, né, fundou periódicos inclusive só para trazer textos relacionados ao direito das mulheres, né? E aqui o que eu vou trazer para vocês está no La Nación, um periódico muito importante daquele momento, né? São textos publicados entre 16 e 18, ou seja, já no final da vida da Pardo Bazin, mas é interessante para ver o pensamento dela, né, e a crítica que ela apresentava nesse contexto, né? Essa é uma crônica entrevista, né? E ela foi publicada no jornal. Então é outro mundo, né? Uma coisa engraçada. Ontem eu tava dando um curso sobre o La Dulcinea Encantada no Mimesis, né, na UF. Foi um curso completo sobre os capítulos do Mimesis, né, do Auerbach. E aí ontem eu dei aula sobre a Dulcinea Encantada, né? Do livro de Cervantes. E ontem eu até brincava com eles como nesse momento o Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, quando ele leu pela primeira vez o Mimesis do Auerbach, saiu no jornal, saiu no Globo, que não é o atual Globo, mas saiu no Globo uma nota dele falando do Mimesis, do que ele achava do Mimesis, né? O Sérgio Buarque ali no início da década de 50, né? E é interessante, então os jornais eles tinham de fato essa forte pegada de fato literária, né, de trazer questões intelectuais, né, algo que se perdeu. Hoje a gente ainda tem algumas sessões nos jornais para trazer, por exemplo, algumas críticas sobre livro e tal, mas elas já têm um formato diferente e elas já são, por exemplo, a gente pode ler hoje num jornal uma crítica de um livro ou de um filme, mas não tem aquilo de bom. Eu abri de manhã o jornal e saiu a crítica, a repercussão diária, né, que o jornal tinha. Hoje o jornal já funciona de uma outra forma, né? Tanto que, por exemplo, notícias que saem, quando nós lemos uma notícia na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, no Globo, né, em jornais importantes, hoje já começa que as notícias são muito mal escritas, muito mal redigidas, porque elas têm uma pressa, né? Elas têm que ser publicadas muito rapidamente, né? Porque senão a notícia ela envelhece, né? Ela vai envelhecer rapidamente, né? Então a relação com o jornal ela é muito diferente. Aqui não havia tempo, você entrevistava e isso ia para o jornal, você abria, bom, aqui tem o pensamento da Pardo Bazin, né? Bem, e aqui então eu trouxe para vocês, inclusive eu tirei eu fiz uns prints. E aqui, isso aqui eu aprendi com a Andrea. Isso aqui é a Andrea, professora, com a Andrea Tiesco. Porque eu tirei um print e eu mostrei, inclusive, porque quando eu fiz uma primeira versão da tradução, isso há mais ou menos um mês atrás, né? Já pensando aqui para o curso, né? Quando o Esteban e a Andrea me convidaram. E aí, quando eu estava fazendo agora, há uma semana mais ou menos, eu estava revendo aqui o que eu ia falar, e daí eu mostrei, eu fui corrigindo aqui e mudando já algumas estruturas, né? E eu deixei aqui para vocês em vermelho, justamente para vocês verem também esse processo, né? E aqui, o que é mais interessante nesse processo de tradução de uma entrevista, de uma crônica, de algo que saía naquele contexto ali no início do século XX, né? Algo que eu percebi aqui foi a necessidade de uma contextualização muito clara do que ela estava, com o que ela estava dialogando. Por exemplo, tem muitos autores aqui, como Benavente, e ela fala ali, por exemplo, porque ele faz uma pergunta. Então não é difícil, tendo em vista suas preferências, deduzir quais os seus autores favoritos. Ele está ali fazendo um testamento literário da Pardo Bazin, né? E aí ela diz, não é difícil, porque nisso coincido com a maioria, Benavente. O Benavente de la Noche del Sábado, La Princesa Bebê, que eu mantive, inclusive, em espanhol, porque o Benavente não tem tradução português brasileiro. É um autor, inclusive, que eu quero muito traduzir, mas ainda não traduzi o Benavente. O Benavente de la Noche del Sábado, La Princesa Bebê, daquelas comédias mordazes, de sátira elegante, me parece o mais flexível e equilibrado de nossos dramaturgos, né? O Benavente, por exemplo, eu que trabalho com literatura espanhola, é um autor que eu gosto muito,
absurdamente, né? O Jacinto Benavente foi prêmio Nobel de Literatura, inclusive, né? Um dos primeiros prêmios Nobel, né? Não Nobéis, não sei. Mas um dos primeiros a serem laureados aí com o prêmio Nobel naquele momento, né? Da Espanha. A Espanha teve vários, né? Como Camilo José Cela, entre outros autores, né? E o Benavente ganhou o prêmio Nobel. É um dos grandes dramaturgos da história da Espanha, né? Ele publica ali, ele é justamente... Ele é um dos últimos remanescentes aí da geração de 98, quase publicando ali com a geração de 27, né? Mas, por exemplo, essa necessidade da contextualização, e ela vai aqui colocando coisas, por exemplo, eu gosto muito do vigor dramático de Guimerá, que é outro autor espanhol daquele momento. Admiro profundamente o espanholismo, aqui também, numa tradução de uma crônica, nesse momento, o que é o espanholismo? Né? Eu lembro que ontem também, nesse curso sobre o Mimes, me perguntaram, o que seria isso que o Herbá diz do cervantismo? Né? Ou em uma passagem, inclusive, foi traduzido como cervantesco. Isso é cervantesco, isso é cervantino, isso é cervantista, né? E aqui ela fala muito do espanholismo que, de fato, né, no nosso processo de tradução do Donha Perfecta, e eu e a Andrea, nós fizemos várias notas e fica muito claro um espanholismo, de fato, um conservadorismo dos pueblos, né, um conservadorismo dessas cidades pequenas do interior da Espanha, diante de um republicanismo, de um espírito já republicano que parece surgir nas grandes cidades como Barcelona e Madrid, né? Mas ela fala disso, esse espanholismo para eles, ele é muito claro, né? Para um leitor, num processo de tradução, isso teria que ficar mais claro, teria que ser explicado. E, obviamente, aqui a gente precisaria de uma nota, né? Porque espanholismo você não pode criar ou tentar colocar em contato com o português brasileiro, você vai ter que manter o espanholismo, né? E aí propor uma nota, né? E ela fala, e ela vai citando o Galdós também com uma naturalidade que também para o leitor brasileiro. Ontem eu perguntei, gente, realismo espanhol. Eu falei, realismo, se eu falar para vocês, realismo francês, todo mundo aqui sabe, Flaubert, né? Seja realismo francês, realismo inglês, né? Seja o realismo alemão. Falei, mas e realismo espanhol? Vocês conhecem algum autor? Uma turma de 30 alunos, ninguém nunca tinha ouvido falar em nenhum autor realista espanhol, né? Isso mostra que Galdós, porque para André e para mim aqui, para o Esteban, para Amaro, para quem é do espanhol aqui, Galdós é um autor muito muito banal, é um dos grandes autores da literatura hispânica, dos maiores, ao lado de Cervantes, né, de outros importantes como Namuno, Baroja, e da própria Pardo Bazán, né, mas para um leitor brasileiro comum não é, né, infelizmente. Tanto que ela fala Dom Benito. Dom Benito é o próprio Pérez Galdós, né? Dom Benito ainda não foi avaliado como merece no teatro, nas peças dele. De fato, né? Ele é muito pensado como romancista. Aquela realidade, aquela alma e vida, e ainda em parte essa Sor Simona, que estreou o pobre Tadiabi. Além disso, o Galdós encontrou desde Dona Perfecta uma veia da vida espanhola que foi pouco explorada em cena. A Guerra Civil, o episódio nacional dramático. Há algo mais pitoresco? E olhem, vejam a qualidade, olha a entrevista publicada naquele momento, né? Com toda essa. a- Vocês já vão ver, inclusive, no próximo slide, como eu posso dizer, ela é muito franca, com a franqueza, né, da Pardo Bazán, mas com um nível intelectual, né, assim, gigantesco. Né? Que no Brasil, por exemplo, nós temos uma tradição de crítica muito pífia, né? Tanto que, se vocês me perguntarem, crítica de teatro, crítica de alguma coisa, o nome que vem à cabeça, obviamente, é a Bárbara Eliodora, e que produziu críticas espetaculares e que surgiram, inclusive, foi sensacional. Eu não lembro o nome da atriz que faz agora a vilã da novela das nove, mas ela fez, não sei se vocês viram, mas no programa da Cissa Guimarães, ela disse que uma crítica que a Bárbara Eliodora fez para ela, a Isabel alguma coisa, né? Uma crítica que a Bárbara Eleodora fez para ela no início da carreira derrubou a vida dela. A Bárbara falou: é uma atriz caricata, sem profundidade, nada, né? Essa era a Bárbara Eleodora. Mas é a mesma Bárbara Eleodora que, quando viu Fernanda Montenegro com 16 anos encenando, disse: essa atriz será a maior, né? A maior atriz, né? A Fernanda Montenegro será a maior atriz desse país. Isso vendo a Fernanda Montenegro com 16 anos, né? Então, com o olhar que ela tinha. E a Bárbara Eleodora publicou a vida inteira. Tem uma edição, eu tenho aqui, né, uma edição com a fortuna crítica da Bárbara Eleodora, na perspectiva, são 600 páginas, assim, de uma qualidade absoluta, né, vendo teatro, e vendo um teatro que, infelizmente, né, 80% do que é encenado, eu sempre digo isso em sala de aula,
e eu que gosto muito de teatro, né, mas 80% do que é ensinado é muito ruim, né? São essas peças como Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, padrão Mônica Martelli, né? Uma coisa assim muito baixa, né? Mas a gente vai perdendo essa tradição crítica. Bem, e aí ela vai, por exemplo, aqui nessa parte aqui da crônica, ela diz, pensava no teatro, queria fazer algo sobre as guerrilhas no solo galego. Aqui a guerrilha, que é um ponto interessante, eu lembro com a Andrea, como traduzir as guerrilhas, tirando o pensamento, né, tirando as guerrilhas de um pensamento, por exemplo, né, de algo relacionado ao narcotráfico, né? O que seriam as guerrilhas naquele contexto, então como traduzir, tanto que eu coloquei aqui entre aspas, né? E aí, daí é sensacional porque, bom, o entrevistador pergunta para ela nessa crônica, é indiscreto perguntar à senhora o que opina sobre a crítica dela, a crítica. Mas se agora todo mundo é crítico de teatro, ela já vai vendo como as pessoas cada vez mais, isso a Pardo Bazin, ela ainda ela não sabia, né, o que viria, né, o que viria com as redes sociais e os comentadores de Facebook, de Instagram e qualquer rede social que você acha que você sabe de alguma coisa, né? Mas se agora todo mundo é crítico de teatro, não falo apenas dos profissionais, que também são muitos. Falo do público. Anês, Rebilha, Clarim, poucos julgavam com maior ou menor acerto, enquanto o público dizia: me emocionei muito, me diverti muitíssimo, não consegui me distrair. Isso para ela parece ridículo, né? Me emocionei muito, me diverti muitíssimo, não consegui me distrair com entretenimento. Vocês estão vendo uma peça e o importante para vocês é se divertir, se emocionar, né? O importante é a estrutura da peça, como é o texto da peça, né? Como julgar a qualidade estética, de fato, de uma peça de teatro, né? Dizer, se a Pardo Basta soubesse, né, o que seria o mundo Netflix, né? Que você coloca um filme qualquer, uma porcaria qualquer, assiste, nossa, para relaxar, me diverti muito, né? Ai, pronto. E isso ainda no celular, né? Aí a gente gosta hoje em dia, inclusive, de colocar um filme muito ruim, uma série muito ruim, em que você possa ainda estar mexendo no celular enquanto assiste, né? Ou aquilo que existe na Netflix de colocar no 1.5, 2 ponto, né? E as pessoas vão falando ainda num ritmo acelerado, né? Uma, a indústria cultural alcançou esse nível, né? E parece que isso só vai piorar, obviamente. Agora é o público que diz, é uma obra mal concebida, os personagens não têm consistência, o diálogo se adapta bem às atuações, e assim pelo estilo. E daí ele pergunta, e a que a senhora atribui essa repentina capacidade crítica do público, né? Aqui é genial, né? Como ele encaminha, né? Essa repentina capacidade crítica do público. Vejam a ironia gigantesca, né? E ela diz, não é capacidade crítica, porque ele lança a bola, ele sabe que ela vai dizer isso, né? Não é capacidade crítica. Eu não acho que o público atual seja mais entendedor e culto que o de antes, né? E aqui é interessante para vocês verem exatamente quem é a Pardo Bazin, né? O público não entende nada, gente, né? Ninguém é culto aqui, vamos, né? Vamos colocar os pingos nos is, né? É que é uma espécie de infiltração de conceitos críticos no público que podem ser como uma carapaça sobre a sensibilidade, que muitas vezes coíbe a emoção. O público está cansado e é exigente com o sério. Acabou a antiga adoração dos poetas favoritos, não há curiosidade pela literatura. Olha que genial isso, né? Hoje, tanto que eu estava conversando esses dias com uma colega e ela me disse uma coisa que para mim foi muito revelador. Ela disse: aluno de letras não lê, alunos de outros cursos ainda leem mais. Alunos, por exemplo, de história, filosofia, de direito, porque eu sempre fico, meu Deus, como que os alunos de letras leem tão pouco? Isso falando com todos os colegas, é sempre claro. Você passa um romance para os alunos lerem, um romance que vai ser trabalhado em 2 aulas, assim, sempre 10% da sala leu o romance. É aula do Don Quixote, e, sei lá, 15% dos alunos leram, né? E aqui ela observa já, e isso hoje os alunos de letras, mas aqui ela já observa que o público naquele momento já não lia. Ninguém lia nada, né? E querem opinar sem ter leitura, né? E ela diz, e não é que já não existam poetas galantes, né? Que escrevam com lindas ideias, lindamente ou não. Mas o senhor não observa que ninguém aprende agora a decorar versos? Não nota a indiferença com que se acolhem os nomes novos e o trabalho que custa se impor à consideração pública? Antes era um acontecimento que se comentava em todos os lugares, quando Pedro Antônio de Alarcón ou Dom Juan Baleira colocavam à venda um livro novo. Que são os autores realistas, né, que eram grandes, né, autores naquele momento. E quando Sorrilha ou Campo Amor entregavam um poema à voracidade de seus idólatras. Tudo isso não existe mais. Vejam que ela tem um elitismo no discurso dela muito claro.
né? E um diálogo, isso eu digo para vocês que é o mais complicado para pensar isso aqui em diálogo com o português brasileiro e com a nossa cultura, né? Um diálogo muito claro com a cena literária daquele momento, da virada do 19 para o 20, né? Ela diz: tudo isso não existe mais. Poucos somos os que restam da penúltima geração. Isso na Espanha, eles amam se colocar em uma geração, tanto que já isso, eu sou da geração de 98, sou da geração de 27, sou da geração de prata, geração, né, do século de ouro, né, se colocar em uma geração. E os que lutam pela fama brigam contra a desconfiança e o indiferentismo do público. Tudo isso para os artistas jovens é complicado. Ele, muito, senhora, mas é de fato a verdade. Ele diz para ela, né? É genial aqui, né? Isso como isso era publicado num jornal como La Nación, né? E ela, e como é? Isso já ela, senhora, né? Já aqui poucos anos antes de morrer, né? Como o senhor vê, não desperta interesse nem o que escrevem os consagrados. Aqui consagrado, eu até brinquei aqui, como no Rio todo mundo chama garçom de consagrado, traz uma cerveja, né? Quando eu tava traduzindo aqui consagrado, eu falei, nossa, mas consagrado tá me incomodando. Os consagrados, né? Parece vocabulário de bar, né? Ó, o senhor se lembra de Sor Simona? Eu não conseguia resistir a conhecer a nova obra de Galdós, né? E é isso. Bom, o Galdós lançou um novo romance. Nossa, era um grande acontecimento. Ela já vai sentindo, ela tem aqui já, inclusive como ela já é uma autora aqui mais velhinha, ela vai tendo toda essa lembrança de um mundo, né, passado. E a senhora, e aí, como que ele quase ele termina aqui, né? E a senhora presenciou entre bastidores. Olha, vocês podem observar aqui toda uma ironia que também precisaria de contextualização, porque esses bastidores, ele quer dizer, a senhora presenciou entre bastidores, de fato, na casa um do outro, em momentos bastante íntimos, né? Esses bastidores da concepção do novo romance do Benito Pérez Galdós, né? Mas vejo que é deliciosa essa, para encerrar aqui já, mas é uma entrevista publicada aqui como se fossem pequenos textos, como se fossem crônicas hoje para a gente mesmo, né? Mas é uma entrevista publicada num periódico aqui lá na Nación, com uma das grandes autoras daquele momento, que é a Emília Pardo Bazán, e que apresenta todo o olhar dela sobre a cultura espanhola e a forma como ela concebia, né, como ela concebia a própria literatura, né, com um elitismo. Por isso eu disse para vocês, a Emília Pardo Bazán, ela é uma autora de um estilo mais hermético, ela não buscava uma certa, como eu posso dizer, né, um estilo mais simples, um estilo mais agradável. Ela tinha vontade, de fato, de pertencer aí uma elite mais culta, mais intelectual, né? E, ao mesmo tempo, era uma grande defensora dos direitos das mulheres, né? Mas aqui para mostrar para vocês, então, esse processo de tradução, né, já para fechar, e ao mesmo tempo para que vocês conhecessem também, né, sentissem como é Emília Pardo Bazán, essa autora ainda pouco conhecida no Brasil, hoje já entre nós da literatura espanhola, né? Ela já é uma autora, a gente já introduz, sempre apresenta Emília Pardo Bazán, mas não é uma autora ainda famosa entre o público, por exemplo, como Miguel de Unamuno, que é um autor, né, já mais traduzido e muito mais famoso, um autor quase contemporâneo a ela, embora tenha produzido um pouquinho depois, tá bom? Muitíssimo obrigado, gente. Então é isso.